Anjo da guarda, me consola na solidão e me lembra que Deus ainda está cuidando de mim. Há uma solidão que não aparece nas fotos, nas conversas ou no jeito como você anda na rua. É uma solidão que se esconde por trás de sorrisos educados, de respostas automáticas, de dias cheios e noites silenciosas. É aquela solidão que surge mesmo quando há pessoas ao redor. Uma solidão que aperta o peito, que pesa no coração, que deixa a mente inquieta. Uma solidão que faz você perguntar no fundo da alma: será que alguém realmente me vê? Será que Deus ainda está cuidando de mim? Essa pergunta, mesmo feita em silêncio, o céu escuta. E é justamente nesses momentos, nos mais difíceis, nos mais confusos, nos mais invisíveis, que o anjo da guarda se aproxima de você de um jeito mais profundo. Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Ele percebe o que você tenta esconder. Ele sente o que seu coração tenta disfarçar. Ele sabe quando você não está apenas sozinho, mas se sentindo abandonado. E é nesse instante que ele se torna mais vigilante, mais presente, mais sensível ao seu sofrimento. A solidão não nasce apenas da ausência de pessoas, mas da ausência de compreensão. É o sentimento de ser pouco visto, pouco ouvido, pouco valorizado. É quando você tenta explicar o que está sentindo, mas as palavras parecem insuficientes. É quando você tenta ser forte, mas por dentro só quer descansar. É quando você tenta continuar, mas a alma pede socorro. O anjo da guarda conhece esse tipo de dor, porque a solidão da alma é mais profunda do que a solidão do corpo, e por isso ele cuida de você com uma delicadeza que você nem imagina. Existem dias em que você olha para o céu e sente que Deus está distante. Não porque ele realmente esteja, mas porque seu coração está ferido demais para perceber a presença. Quando a dor interna é grande demais, ela cria uma névoa espiritual que faz o amor de Deus parecer distante. Mas o anjo da guarda trabalha justamente nesse espaço entre a dor e a fé. Ele permanece ao seu lado quando você perde a percepção do divino. Ele segura sua alma para que ela não afunde no desespero. Ele o protege do pensamento que diz que você foi esquecido. Você não foi, nunca foi, nem por um segundo. O anjo da guarda tenta lembrar você, em pequenos detalhes, de que Deus continua presente. Ele usa um versículo que aparece inesperadamente. Usa um pensamento suave que surge no meio do caos. Usa uma lembrança antiga que aquece o coração. Usa até mesmo lágrimas, porque as lágrimas sinceras sempre atraem a presença de Deus. A solidão tenta apagar sua sensibilidade espiritual, mas o anjo da guarda a reacende com gestos tão sutis que você só percebe depois. Ele sabe que a solidão também cria vozes internas que não vêm de Deus. Vozes que dizem que você não é importante, que nada vai mudar, que ninguém se importa. Vozes que tentam convencer você de que viver assim é sua nova realidade. O anjo luta contra essas vozes. Ele as silencia antes que se tornem verdades dentro da sua mente. Ele defende sua alma da tristeza profunda que pode afastá-lo da esperança. Ele age quando suas forças estão baixas. Ele sustenta você quando você não tem mais energia para sustentar a si mesmo. A solidão, embora dolorosa, não é sinal de abandono espiritual. Muitas vezes é um chamado para voltar ao íntimo, um chamado para perceber a presença de Deus não no barulho, mas no silêncio. Um chamado para redescobrir que Deus não precisa se manifestar de forma grandiosa para mostrar que está perto. O anjo da guarda tenta conduzir você exatamente para essa percepção. Ele sabe que a solidão pode ferir, mas também pode revelar. Pode revelar força, pode revelar maturidade, pode revelar a delicadeza do cuidado divino que só se percebe quando o mundo está quieto. E é por isso que este vídeo existe, para que você não interprete sua solidão como abandono, mas como território onde Deus ainda está agindo. Para que você perceba que o anjo da guarda não se afasta quando você se sente só. Pelo contrário, ele se coloca ainda mais perto. Ele cuida, consola e protege você, até que o coração consiga sentir novamente aquilo que a dor tentou silenciar. Deus ainda está cuidando de você. A solidão não chega anunciada. Ela não bate a porta nem pede licença. Ela simplesmente entra,
às vezes devagar, às vezes de repente. Há dias em que você sente que a solidão veio de longe, crescendo como uma sombra que se estende. Outros dias, ela chega como um golpe inesperado, como se alguém tivesse apagado as luzes dentro de você. A solidão da alma começa pequena, com um vazio discreto, com uma sensação de cansaço emocional, com aquela ideia silenciosa de que ninguém realmente o entende. E é aí que ela se instala, transformando o simples fato de existir em um esforço maior do que deveria ser. O anjo da guarda percebe a solidão antes mesmo de você admitir. Ele, que acompanha cada batida do seu coração, sente o exato momento em que algo dentro de você começa a desmoronar. Ele observa quando o brilho nos seus olhos diminui. Ele nota quando você começa a falar menos, não por falta de palavras, mas por falta de alguém que realmente escute. Ele percebe quando seus dias começam a perder cor, quando seus passos ficam mais lentos, quando seu silêncio fica mais pesado. O anjo é o primeiro a sentir a queda da sua alma, mesmo quando você tenta esconder de todos. A solidão machuca porque ela diz mentiras convincentes. Ela sussurra que você é invisível, que sua dor não importa, que ninguém sente sua falta, que ninguém se preocupa, que Deus está distante demais para notar o que você está vivendo. Essas mentiras se infiltram lentamente, como gotas que caem todos os dias no mesmo ponto da pedra até criar rachaduras. O anjo da guarda luta para impedir que essas rachaduras se tornem abismos. Ele vigia seus pensamentos. Ele tenta impedir que sua mente transforme um momento difícil em uma sentença permanente. Ele sabe que a solidão tem a força de uma tempestade emocional, mas também sabe que ela pode ser acalmada. É por isso que nos momentos de solidão profunda, o anjo da guarda se torna seu primeiro consolo. Ele não pode substituir pessoas, mas pode sustentar sua alma. Ele não pode impedir que você sinta saudade, mas pode impedir que a saudade se transforme em desespero. Ele não pode apagar sua dor, mas pode impedir que ela o arraste para longe de Deus. Ele cuida da sua fé quando ela está frágil demais para se sustentar sozinha. O anjo consola você primeiro através da presença. Mesmo que você não sinta, ele está ali. Ele permanece no quarto enquanto você chora em silêncio. Ele acompanha seus passos quando você caminha tentando esvaziar a mente. Ele o envolve quando você se deita e tenta dormir, mesmo sabendo que a mente continuará acordada. Há uma proteção invisível ao redor de quem sofre sozinho, e essa proteção é presença angelical. O anjo não se afasta da dor. Ele se inclina sobre ela. Ele também consola você através da memória. Quando a solidão tenta dizer que você nunca foi amado, o anjo traz à sua mente momentos em que você foi cuidado por alguém. Quando ela tenta convencê-lo de que ninguém se importa, ele lembra você de pessoas que já demonstraram carinho, mesmo que há muito tempo. Quando ela tenta apagá-lo, ele reacende lembranças de momentos em que você foi importante. O anjo usa a memória como cura, porque a memória guarda a verdade que a solidão tenta apagar. O anjo consola ainda, inspirando pequenas percepções espirituais. É o momento em que você olha para o céu sem motivo aparente, mas sente algo diferente. É o instante em que uma música toca e parece falar exatamente com sua dor. É quando você vê um versículo e ele entra direto no coração, como se estivesse sendo dito só para você. É uma sensação suave de que, apesar de tudo, existe uma esperança ali dentro. São sinais que quebram a dureza da solidão aos poucos, sinais que o anjo coloca exatamente onde você precisa sentir. Mas talvez o consolo mais profundo que o anjo da guarda oferece é a lembrança silenciosa de que a solidão não define quem você é. Ela é apenas um capítulo, não a história inteira. Ela passa, ela transforma. Ela faz você enxergar partes da sua alma que estavam esquecidas. Ela revela necessidades que você ignorava. Ela cria espaços onde Deus pode agir de maneiras que você nunca permitiria se tivesse tudo sob controle. O anjo sabe que a solidão é dolorosa, mas também sabe que ela é fértil para revelações espirituais. E é por isso que, na solidão mais profunda, você não está realmente só.
A presença do anjo da guarda não apenas acompanha, ela sustenta. Ele segura sua alma no momento em que você sente que não consegue seguir adiante. Ele consola você com mais profundidade do que qualquer palavra humana poderia alcançar. Ele cuida da sua história enquanto você tenta apenas sobreviver ao seu dia. No fim, a solidão não é o fim. É o território onde Deus se revela com mais clareza. E o anjo da guarda é o mensageiro que guia você até essa revelação, mesmo quando tudo parece escuro demais para acreditar. A solidão, quando se prolonga, começa a ganhar voz. Uma voz que não vem de Deus, mas da dor. Ela fala baixo, quase sussurrando, porém com uma força que atravessa a alma. Ela diz coisas que você não diria a si mesmo em dias de lucidez. Ela cria distorções. Invertem-se percepções. Ampliam-se medos. Diminuem-se esperanças. A mente, fragilizada pelo peso emocional, passa a enxergar tudo através de lentes escuras, e aquilo que antes era simples se torna gigante. Aquilo que era passageiro parece definitivo. Aquilo que era apenas um dia ruim se transforma em sentença de vida. A solidão gera ilusões, e é contra essas ilusões que o anjo da guarda trava uma de suas batalhas mais intensas. O anjo sabe que a solidão, quando não confrontada, cria fantasmas internos. Fantasmas que dizem que você não serve, que você não é amado, que você não é visto, que ninguém faria falta se você desaparecesse. Essas são mentiras profundas, que se aproveitam da vulnerabilidade da alma, e porque são ditas no silêncio, parecem convincentes. O anjo percebe quando a mente começa a aceitar essas mentiras como verdades. Ele observa o momento exato em que sua confiança começa a se partir. Ele sente quando sua identidade começa a se perder em meio ao cansaço e à dor. E é aí que ele entra em ação. A batalha que o anjo trava por você não é contra pessoas, nem contra circunstâncias, é contra pensamentos. Pensamentos que tentam desviar você do propósito. Pensamentos que o afastam de Deus. Pensamentos que o conduzem a caminhos de autodesprezo. Pensamentos que fazem você acreditar em situações que não existem. A mente solitária cria histórias inteiras que nunca aconteceram. Ela imagina rejeições, inventa cenários, produz memórias distorcidas. O anjo sabe que isso não é sua culpa, é resultado da dor acumulada. E por isso, ele trabalha para impedir que você seja dominado por essas projeções. Ele protege sua verdade interior, inspirando lucidez. Há momentos em que, no meio de um pensamento negativo, você percebe que aquilo não faz sentido. Momentos em que você sente um freio interior, como se algo dissesse, não é bem assim. Momentos em que você considera desistir, mas algo dentro de você reage. Nada disso é coincidência. É o anjo tentando preservar sua mente. Ele coloca limites invisíveis para impedir que você caia em espirais emocionais destrutivas. Ele equilibra suas emoções para que elas não o dominem. Ele atenua suas dores para que não explodam. A solidão é perigosa porque altera percepções. Ela pega acontecimentos neutros e transforma em rejeições. Pega silêncios normais e transforma em abandono. Pega distâncias passageiras e transforma em desprezo. E quando isso começa a acontecer, o anjo age como guardião. Ele ilumina aquilo que você está interpretando errado. Ele traz à memória a intenção verdadeira das pessoas. Ele suaviza mágoas que estavam crescendo. Ele reacende suas lembranças boas, mostrando que a solidão não pode apagar tudo o que você já foi e viveu. O anjo também protege sua verdade interior, lembrando-o de sua identidade espiritual. Ele sussurra ao seu coração que você é amado por Deus, não por merecimento, mas por essência. Ele lembra que seu valor não está em quantas pessoas o buscam, mas no fato de que Deus o escolheu. Ele reforça que você não está na terra por acaso, mas por uma missão. Ele insere dentro da sua solitude pequenas gotas de verdade eterna, para que nenhuma mentira emocional se torne realidade espiritual. Em muitos dias, você não percebe a batalha que o anjo trava. Acha que é apenas cansaço, acha que é apenas tristeza, acha que é apenas um dia ruim.
mas ele está lá lutando para que sua alma não se quebre de forma irreversível. Ele impede pensamentos que poderiam destruí-lo. Ele afasta ideias que não nasceram de Deus. Ele vigia sua mente quando você está vulnerável demais para vigiar a si mesmo. Ele se coloca como escudo quando o mundo interior começa a implodir. A solidão distorce porque tenta fazê-lo enxergar a vida com os olhos da dor. Mas o anjo o ajuda a enxergar com os olhos da fé. Ele tenta guiá-lo para o entendimento de que aquilo que você sente agora não é a verdade completa, que sua vida não se resume a esse momento, que Deus não mede você por suas lágrimas, mas por seu coração, e que nenhuma escuridão emocional tem poder de apagar o que Deus escreveu como propósito para você. Por isso, mesmo quando sua mente estiver cansada e suas emoções estiverem confusas, lembre-se disso. Existe uma verdade dentro de você que a solidão não pode apagar. E o anjo da guarda está aqui todos os dias, defendendo essa verdade de tudo aquilo que tenta distorcê-la. Há momentos na solidão em que você não apenas se sente sozinho, você se sente indigno de atenção, de cuidado, de carinho, até mesmo de Deus. A mente cansada começa a repetir frases como: eu não mereço ajuda, minha dor não é importante, Deus tem coisas maiores para se preocupar, eu sou um peso para todos. Esses pensamentos não nascem da verdade, nascem da exaustão emocional. E são exatamente esses momentos, os momentos em que você menos acredita em si mesmo, que o anjo da guarda se aproxima com mais intensidade. O anjo percebe quando sua solidão se mistura com culpa, medo e baixa autoestima. Ele vê quando você começa a acreditar que seu sofrimento é pequeno demais para ser ouvido ou grande demais para ser consertado. Ele vê quando a dor faz você sentir vergonha da própria vulnerabilidade. Ele percebe quando você esconde suas lágrimas até de si mesmo, como se chorar fosse sinal de fraqueza espiritual. Ele vê tudo isso. E ao contrário do que você imagina, é nesses momentos que ele se inclina ainda mais sobre você. O anjo da guarda não se afasta de quem está quebrado. Ele se aproxima. Ele não exige perfeição, ele oferece acolhimento. Ele não pede força, ele empresta a dele. Ele não julga suas fraquezas, ele as guarda com respeito. Ele foi enviado por Deus não para caminhar ao lado de um santo perfeito, mas para caminhar com um ser humano em construção. Quando você pensa que não merece cuidado, é exatamente aí que ele intensifica sua proteção, porque ele sabe que a mentira de não merecer amor é uma das mais destrutivas que o inimigo tenta plantar. Ele se aproxima quando você pensa que a culpa afastou Deus. Ele se aproxima quando você acredita que errou demais. Ele se aproxima quando a vergonha tenta fazer você desistir de rezar. Ele se aproxima quando a dor se torna insuportável. Ele se aproxima quando você quase se convence de que não tem valor. Ele se aproxima porque sua missão é impedir que essas mentiras arruinem sua fé e destruam sua identidade. Nesses momentos, o anjo age de maneiras sutis, porém profundas. Às vezes, ele coloca um sentimento inesperado de paz dentro de você, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando. Às vezes, ele cria uma sensação de presença, algo suave, invisível, mas real, que faz você perceber, mesmo que por um segundo, que não está sozinho. Às vezes, ele conduz você a uma passagem bíblica que parece escrita especificamente para sua dor. Outras vezes, ele faz você sentir vontade de rezar, mesmo sem saber o que dizer. O anjo também trabalha para que você não interprete os silêncios de Deus como rejeição. Ele sabe que a solidão pode distorcer até a forma como você enxerga o divino. Ele tenta lembrá-lo de que Deus não ama pela performance, mas pela pessoa. Ele tenta ensinar que Deus não se afasta dos quebrados, ele os abraça. Deus não abandona os cansados, ele os conforta. Deus não rejeita os imperfeitos, ele os transforma. O anjo repete essas verdades silenciosamente, até que seu coração, aos poucos, comece a ouvi-las de novo. Ele também se aproxima para protegê-lo de si mesmo. Quando a solidão faz você se desprezar, ele segura sua alma. Quando a tristeza tenta fazer você se isolar mais do que deveria,
Ele tenta criar pequenas conexões. Quando a mente diz que você não vale nada, ele coloca dentro de você um sussurro suave, quase imperceptível, que diz: você importa. Esse sussurro não é imaginação. É intervenção divina. O anjo da guarda não se aproxima apenas por compaixão, mas por propósito. Ele sabe que Deus tem algo reservado para você e não permitirá que a solidão destrua aquilo que o céu ainda vai construir. Ele sabe que seu coração, mesmo machucado, ainda carrega potencial. Ele sabe que sua vida, mesmo cansada, ainda tem missão. Ele sabe que Deus investiu em você desde o primeiro instante e não permitirá que uma fase de dor roube o destino que foi traçado sobre sua existência. Ele se aproxima porque reconhece seu valor, mesmo quando você não reconhece. Ele se aproxima porque acredita na promessa que Deus colocou em você. Ele se aproxima porque sabe que a cura está próxima, mesmo quando você acha que está longe. Ele se aproxima porque sua presença é a maneira mais silenciosa e poderosa de lhe dizer: você não está sozinho, você nunca esteve. O anjo da guarda permanece quando você perde a força, quando perde o ânimo, quando perde a fé em si mesmo, porque ele sabe que Deus nunca perde a fé em você. E no fim, é essa verdade que cura a solidão mais profunda. A certeza de que mesmo quando você acha que não merece cuidado nenhum, Deus continua cuidando. E enviou alguém para provar isso todos os dias. A solidão dói. Ela esvazia, aperta, cansa e, às vezes, parece se tornar parte permanente da alma. Mas existe uma verdade que poucos percebem enquanto atravessam esse vale silencioso. Há revelações de Deus que só podem ser compreendidas na solidão. Não porque Deus goste de vê-lo sofrer, mas porque o silêncio interior cria um espaço que o barulho do mundo nunca permitiu. A solidão remove distrações, desmonta ilusões, rompe ruídos antigos. E quando tudo fica quieto, até a alma ferida consegue ouvir algo que sempre esteve ali. Deus nunca foi embora. O anjo da guarda entende isso profundamente. Ele sabe que Deus não conduz você à solidão para abandoná-lo, mas para encontrá-lo no nível mais profundo. Existe uma forma de presença divina que só surge quando todas as outras presenças se afastam. É uma presença que não compete com conversas, com compromissos, com agitação. É uma presença que se revela no vazio, transformando o espaço que antes parecia desolado em território sagrado. O anjo sabe que a solidão, por mais dura que seja, pode ser o chão onde Deus planta uma fé nova. A solidão espiritual é como uma sala fechada onde a alma finalmente percebe o quanto se acostumou a buscar Deus apenas no barulho. Muitas pessoas procuram Deus em grandes movimentos, em eventos marcantes, em respostas rápidas, mas a solidão ensina algo que nem todos estão dispostos a aprender. Deus também fala no silêncio, e fala alto, fala claro, fala fundo, só que fala ao coração, não ao ouvido. O anjo tenta conduzir você para esse entendimento, porque ele sabe que sua solidão não é a ausência de Deus, é um convite para percebê-lo de um jeito completamente diferente. É nesses momentos em que ninguém parece ver você que Deus toca partes da alma que nunca foram tocadas antes. É quando você sente falta de abraços, que Ele abraça o seu espírito de dentro para fora. É quando você sente falta de alguém para conversar, que Ele se torna o único que realmente entende tudo. É quando você sente que ninguém se importa, que Ele revela que a atenção dele nunca se afastou. O anjo da guarda testemunha esses movimentos divinos. Ele vê quando Deus sussurra paz em meio ao desespero. Ele vê quando Deus coloca esperança onde só existia dor. Ele vê quando Deus acende uma luz suave no meio da escuridão emocional. A solidão, então, deixa de ser um deserto e se torna um altar. Não um altar bonito, cheio de flores e cânticos, mas um altar verdadeiro. O lugar onde Deus se encontra com você quando sua alma está sem máscaras. A solidão remove sua autossuficiência e revela suas feridas mais profundas. E é justamente isso que Deus deseja ver. Não para julgá-lo, mas para curá-lo. O anjo sabe que a cura profunda não acontece na correria do cotidiano, mas no silêncio onde você finalmente tem coragem de admitir aquilo que sente.
E durante essa revelação silenciosa, Deus usa a solidão para mostrar algo que você talvez nunca tenha entendido. Ele sempre cuidou de você, mesmo nos dias em que você não sentiu nada. Deus não depende da sua sensibilidade para agir. Ele cuida quando você está forte e cuida quando você está quebrado. Ele sustenta quando você tem fé e sustenta quando você apenas tenta acreditar. O anjo tenta lembrá-lo disso através de percepções simples, um alívio repentino no coração, um pensamento de gratidão que surge sem explicação, uma paz inesperada no meio do choro. Esses pequenos movimentos são sinais de que o céu está ativo, mesmo quando a terra está silenciosa. A solidão também revela quem você é diante de Deus, sem distrações. Às vezes, você acha que está sozinho, mas na verdade está sendo separado. Separado para refletir, separado para ser curado, separado para ouvir, separado para crescer, separado para ser reconstruído. E o anjo percebe quando essa reconstrução começa, mesmo que ainda não seja visível aos seus olhos. Ele sente quando sua alma, mesmo machucada, começa a ganhar força outra vez. Ele observa quando o desespero se transforma em oração, quando a dor se transforma em entrega, quando o medo se transforma em confiança silenciosa. E então, algo começa a mudar. Não de uma vez, mas aos poucos. A solidão começa a pesar menos. As noites escuras começam a ficar mais curtas. Os pensamentos confusos começam a ficar mais claros. A paz, antes tão distante, começa a voltar a pulsar dentro de você. Não porque a solidão acabou, mas porque Deus entrou nela. E quando Deus entra na solidão, ela deixa de ser prisão e se torna caminho. Caminho de cura, caminho de crescimento, caminho de reencontro com o amor divino. A presença de Deus sempre esteve ali, mas agora você percebe. E essa percepção muda tudo, porque a verdadeira cura da solidão não é sair dela, mas descobrir que Deus está dentro dela com você. E o anjo da guarda sabe que essa é a revelação mais curadora de todas. A solidão, quando se prolonga, começa a se transformar. O que antes era apenas silêncio vira peso. O que era apenas vazio vira dor. O que era apenas desânimo vira tristeza profunda. Há dias em que a solidão deixa de ser apenas uma sensação e se torna um estado da alma. Você acorda exausto, mesmo tendo dormido. Anda devagar, mesmo sem motivo. Sente o coração apertado, mesmo sem saber o porquê. A tristeza se espalha por dentro como um nevoeiro que toma cada canto da mente. Nesses dias, até tarefas simples parecem montanhas. Até palavras gentis parecem distantes, até Deus parece longe, mas Ele não está. E o anjo da guarda sabe disso. O anjo sente quando a tristeza começa a se tornar perigosa. Ele percebe quando sua alma perde cor, quando seu semblante perde brilho, quando seus pensamentos perdem esperança. Ele observa quando você tenta se distrair, mas nada faz efeito. Ele sabe quando sua mente começa a ficar pesada demais para carregar sozinha. E é justamente nesses dias, nos dias em que você se sente emocionalmente esgotado e espiritualmente apagado, que o anjo da guarda se coloca mais firme ao seu lado. O anjo segura sua alma quando você perde a capacidade de segurar a si mesmo. Ele se torna como uma mão invisível que sustenta seu emocional quando tudo dentro de você está prestes a cair. Ele não permite que pensamentos destrutivos criem raízes. Ele não deixa que a tristeza profunda se torne desesperança. Ele impede que você acredite nas mentiras que surgem na dor. Você não vale nada. Nada vai mudar. Ninguém se importa. O anjo luta ferozmente contra essas frases, porque ele sabe que elas não vêm de Deus, mas do cansaço. E ele não deixará que o cansaço defina a sua história. Nesses dias, o anjo da guarda age de formas que você nem percebe. Ele protege sua mente quando você está vulnerável. Muitas das lutas que você acha que perdeu, na verdade, ele venceu antes que começassem. Ele bloqueia pensamentos que poderiam destruí-lo emocionalmente. Ele afasta sugestões interiores que poderiam levar você a desistir de si mesmo. Ele impede que a tristeza profunda leve sua vida espiritual para lugares perigosos. Ele vigia você
com uma atenção tão intensa que, se pudesse ser vista, você choraria de gratidão. Mas o anjo não se limita apenas a bloquear dores. Ele também infunde pequenas doses de esperança, às vezes tão pequenas que você nem nota. Ele inspira você a levantar, mesmo sem ânimo. Ele faz você comer algo quando o apetite desaparece. Ele coloca um pensamento suave, dizendo: aguente mais um pouco. Ele desperta uma lembrança boa, uma lágrima de alívio, um suspiro profundo. Às vezes, ele coloca alguém no seu caminho no dia exato em que você precisava ouvir uma frase. Às vezes, ele faz um vídeo aparecer para você. Às vezes, ele conduz você até este conteúdo. Nada disso é coincidência. É cuidado. A tristeza profunda tenta entorpecer sua percepção espiritual. Ela tenta convencer você de que Deus não está presente porque você não consegue senti-lo. Mas a fé não depende do sentir, depende do ser. Deus é presença constante, não sensação variável. E o anjo tenta lembrar isso quando a tristeza obscurece sua visão. Ele tenta mostrar que mesmo quando o coração falha, Deus continua sustentando sua vida por outros caminhos, inclusive pela própria ação do anjo. Nesses dias em que a tristeza se torna sombra, o anjo da guarda se torna luz. Ele se coloca entre você e o desespero. Ele se torna ponte entre você e Deus. Ele intercede por você quando você não consegue rezar. Ele leva seus sentimentos ao céu quando suas palavras não saem. Ele traduz suas lágrimas para Deus. Ele sabe que cada lágrima diz mais do que qualquer oração. Ele sabe que cada suspiro cansado é um pedido de ajuda. Ele sabe que, mesmo quando você não fala nada, sua alma está clamando. E Deus ouve esse clamor. Deus vê você nesses dias cinzentos. Deus entende quando você não tem força para ser forte. Ele entende quando você tenta e não consegue. Ele entende quando a tristeza domina. E é por isso que ele envia o anjo da guarda como auxílio imediato, como consolo, como proteção. O anjo é o lembrete vivo de que Deus não se ausenta na tristeza profunda, ele age nela. A tristeza pode tentar sufocar sua identidade, mas o anjo da guarda não permitirá que ela apague aquilo que Deus colocou em você. Você pode se sentir fraco, mas ele sabe que você é forte. Você pode se sentir cansado, mas ele sabe que você ainda tem caminho. Você pode se sentir perdido, mas ele sabe que Deus está guiando seus passos. Você pode se sentir desamparado, mas ele sabe que o céu inteiro se move por você. Nos dias de tristeza profunda, você não está caindo sozinho. O anjo está segurando sua alma, e Deus está segurando o anjo. A cura da solidão raramente começa de forma grandiosa. Ela não chega com um milagre espetacular, com uma força repentina, com um momento explosivo de luz. A cura da solidão começa de maneira silenciosa, suave, quase imperceptível, exatamente como Deus costuma agir quando o coração está machucado demais para suportar algo intenso. Deus respeita seu ritmo, ele respeita sua fragilidade, ele respeita cada cicatriz da sua alma. Por isso, quando ele decide curar sua solidão, ele começa pelos detalhes. E o anjo da guarda é o primeiro mensageiro desses detalhes. Os pequenos sinais são a forma mais delicada de Deus dizer: eu ainda estou aqui. E embora você não perceba de imediato, sua alma reconhece cada um deles. Às vezes, é um pensamento leve que surge no meio de um dia denso. Às vezes, é uma sensação de paz que aparece sem motivo aparente. Às vezes, é uma vontade súbita de arrumar o quarto, de abrir as janelas, de respirar fundo. São gestos simples, mas que revelam algo profundo. Deus está movimentando sua alma, mesmo quando sua mente ainda não entende. O anjo da guarda participa da cura, criando esses pequenos movimentos internos. Ele inspira emoções que vão desmontando a solidão aos poucos. De repente, você lembra de algo bonito que viveu. De repente, você sente um desejo fraco, mas real, de fazer alguma coisa boa por si mesmo. De repente, uma música toca e toca você mais do que deveria. De repente, você abre a Bíblia por acaso e encontra exatamente a palavra que precisava. Nada disso é coincidência. Cada pequeno detalhe
é Deus trabalhando em parceria com o anjo para reconstruir você de dentro para fora. Às vezes, os sinais aparecem nas coisas externas também. Uma mensagem que você não esperava, uma ligação inesperada, um convite simples, um sorriso de alguém desconhecido, uma palavra gentil dita por alguém que nem imagina o que você está vivendo. Esses gestos, que parecem aleatórios, são como pontos de luz enviados para quebrar o isolamento emocional que tomou conta de você. Deus usa essas pequenas frestas de carinho para lembrar que a humanidade ainda pode ser abrigo, que você ainda pertence, que você ainda importa. Há também os sinais que chegam através do próprio silêncio, momentos em que, mesmo triste, você consegue respirar de forma mais tranquila. Momentos em que o choro não dói como antes. Momentos em que o desespero dá lugar a uma tristeza mais suave. Esses instantes são curas disfarçadas. São toques de Deus nos lugares mais profundos do seu coração. Ele não tira a dor de uma vez, porque tirar tudo de uma vez poderia quebrar você. Ele cura como quem costura uma ferida, com cuidado, com paciência, com precisão. O anjo da guarda ajuda você a notar esses sinais. Quando a solidão começa a perder força, o anjo intensifica sua presença. Ele faz você perceber nuances que antes passavam despercebidas. Ele abre sua sensibilidade espiritual. Ele o ajuda a diferenciar o que é emoção passageira do que é ação divina. E aos poucos, você começa a ver que nada é aleatório. Você começa a entender que Deus nunca deixou de agir. Você é que estava cansado demais para notar. E então surge algo essencial. A sensação de que talvez a vida ainda tenha cor. Você não volta a ser quem era de um dia para o outro. Você não recupera todas as forças de uma vez, mas começa a sentir pequenas fagulhas de esperança. O gosto da comida volta, a vontade de conversar aumenta. A fé que estava adormecida começa a abrir os olhos. A sensação de vazio se torna menos intensa. A luz, que antes parecia apagada, começa a se acender bem devagar. Essa é a cura acontecendo. Deus trabalha assim, em detalhes. Ele cura em camadas, não em explosões. Ele repara aquilo que foi ferido, respeitando o ritmo do seu coração. E o anjo da guarda acompanha cada etapa, certificando-se de que nada em você se perca pelo caminho. Ele protege cada avanço, por menor que pareça. Ele sustenta cada gota de esperança que retorna. Ele se alegra quando você percebe algo bom no meio da dor. Ele celebra silenciosamente cada gesto de vida que ressurge dentro de você. A solidão começa a perder sua força quando você percebe que não está passando por ela sozinho. E esses pequenos sinais, esses detalhes que às vezes você duvida, são provas claras de que Deus está curando você. A cura não está chegando, a cura já começou. E o anjo da guarda é testemunha disso. A solidão, quando não encontra acolhimento, tenta se transformar em isolamento. É um processo silencioso, quase imperceptível, que começa com pequenas desistências. Você evita uma ligação, recusa um convite, deixa de responder uma mensagem, adia uma conversa importante. No início parece apenas cansaço, mas aos poucos essa tendência se torna padrão. Você começa a se retirar do mundo não porque quer, mas porque sente que já não sabe mais como pertencer. A solidão, que antes era apenas interna, começa a moldar a forma como você vive. E o isolamento se torna uma armadilha. O anjo da guarda sabe quando essa transição começa. Ele observa quando sua alma começa a evitar pessoas não por opção, mas por medo. Quando você começa a pensar que sua presença atrapalha, que seus problemas são grandes demais para dividir, que ninguém entenderia o que se passa dentro de você. Ele percebe quando você se esconde atrás de justificativas como estou cansado, melhor outro dia, não quero incomodar. Ele vê quando você começa a se apagar do convívio social porque acredita que sua dor só faz sentido no silêncio. E é justamente aí que o anjo intensifica sua ação. O isolamento é perigoso porque alimenta a solidão. Ele cria um ciclo emocional que se retroalimenta. Você se sente só, então se afasta. Quanto mais se afasta, mais solitário se sente. Quanto mais solitário, menos acredita que merece companhia.
O anjo da guarda trabalha para impedir que você caia completamente nesse ciclo. Ele cria pequenas inquietações que impedem você de se isolar por completo. Às vezes, é um incômodo suave quando você rejeita um convite que, no fundo, desejava aceitar. Às vezes, é uma saudade inesperada de alguém. Às vezes, é uma sensação de que você precisa falar com alguém, mesmo que não saiba quem. Ele provoca esses movimentos porque sabe que a conexão, por menor que seja, pode evitar que você se perca dentro de si mesmo. O anjo também age impedindo que o isolamento gere pensamentos autodestrutivos. A mente solitária cria histórias, mas a mente isolada cria piores. Ela imagina rejeições, inventa motivos, cria fantasias dolorosas sobre o que os outros pensam, mesmo quando nada disso é verdade. O anjo luta contra essa distorção emocional. Ele inspira lucidez. Ele protege sua autoimagem. Ele suaviza as interpretações erradas. Ele impede que sua mente, cansada e machucada, conduza você a conclusões que não refletem a realidade. Nos dias em que você pensa em limitar ainda mais seu mundo, ficando apenas entre as paredes da própria mente, o anjo cria pequenas oportunidades que quebram esse movimento. Ele faz alguém lembrar de você e enviar uma mensagem. Ele faz você esbarrar com alguém na rua. Ele inspira você a abrir um vídeo como este. Ele coloca frente a frente pequenas presenças humanas que lembram que você ainda faz parte da vida, mesmo quando se sente distante dela. E Deus, através do anjo, começa a reconstruir em você a coragem de se abrir de novo, a coragem de se permitir sentir, a coragem de ser vulnerável, a coragem de acreditar que você ainda pode ser amado, ainda pode ser entendido, ainda pode ser acolhido. A solidão mal curada tenta convencer que você deve se proteger de tudo, mas o anjo sabe que o coração humano não foi feito para viver fechado. Ele foi feito para amar, para ser amado, para compartilhar, para ser visto. Ele foi feito para a convivência. E mesmo quando essa convivência é difícil, Deus trabalha para restaurá-la. O isolamento tenta fazer você acreditar que ninguém sentiria sua falta, mas o anjo sabe a verdade. Existem pessoas que precisariam de você mais do que você imagina. Há pessoas que se inspiram em você sem que você saiba. Há pessoas que sorriem ao lembrar de você. Há pessoas que oram por você. Há pessoas que Deus ainda vai colocar no seu caminho, pessoas que farão sentido no momento certo. E o anjo trabalha para garantir que você não se esconda do que ainda vai viver. Quando o isolamento tenta se instalar, o anjo da guarda se torna movimento. Movimento de dentro para fora. Ele começa a despertar em você o desejo de estar vivo de novo. Ele coloca uma inquietação saudável, aquela sensação de que talvez você mereça mais do que essa solidão. Ele reacende sua vontade de olhar para o mundo sem tanto medo. Ele fortalece sua alma para que você consiga dar pequenos passos, mesmo que ainda frágeis. A cura não está em se abrir completamente de uma vez, está em permitir que o anjo, pouco a pouco, afaste o isolamento e devolva sua alma ao mundo. E quando isso começa a acontecer, você percebe algo que talvez tenha esquecido. Você não nasceu para viver sozinho. Você nasceu para viver amado. Há um mistério profundo na forma como Deus age em momentos de solidão. Ele raramente envia exatamente quem você espera. Ele frequentemente envia quem você não imagina. Enquanto você aguarda a presença de alguém específico, a cura pode vir através de pessoas que nunca fizeram parte da sua história, ou que estavam na sua vida de forma distante, discreta, quase invisível. Deus trabalha de maneiras surpreendentes. Ele reconstrói conexões de modos que o coração humano não prevê, e o anjo da guarda participa diretamente desse movimento. É comum pensar que Deus vai usar sempre os mais próximos, família, amigos antigos, pessoas íntimas, mas nem sempre é assim. Muitas vezes, são justamente essas relações que, por circunstâncias da vida, não conseguem oferecer o suporte que você deseja. Não porque não amem você, mas porque elas mesmas estão cansadas, feridas, ocupadas ou emocionalmente distantes. Então Deus, em sua sabedoria, abre caminhos por outros lados.
Ele envia pessoas que, sem saber, cumprem um papel sagrado na sua vida. O papel de lembrar você de que ainda existe cuidado humano neste mundo. O anjo da guarda observa quando você começa a se sentir invisível, quando acredita que ninguém notará sua ausência, quando acha que seu coração foi esquecido pelo universo. E é justamente nesse momento que ele começa a mover pessoas ao seu redor. Às vezes, é alguém do passado que reaparece com uma palavra gentil. Às vezes, é um colega com quem você quase não fala, mas que oferece conforto inesperado. Às vezes, é alguém desconhecido que olha para você com empatia, sem saber o quanto aquele gesto significou. Deus toca essas pessoas porque sabe que a solidão precisa ser curada de dentro, mas também de fora. Há pessoas que Deus usa só por alguns minutos. Há pessoas que Ele usa por algumas semanas. Há pessoas que Ele usa por uma temporada. E há algumas raras que Ele coloca para sempre. O anjo da guarda sabe distinguir cada uma delas. Ele sabe quando alguém chega como semente, como cura, como apoio, como ponte, como consolo. Ele protege você para que nenhuma presença tóxica entre disfarçada de conforto. Ele seleciona, inspira e afasta pessoas conforme necessário. Ele age como guardião das conexões que Deus libera para a sua vida. E quando essas pessoas aparecem, algo curioso acontece. Você se sente visto, às vezes pela primeira vez em muito tempo. E esse sentimento, por si só, já cura mais do que qualquer conversa longa. O anjo da guarda reconhece quando isso acontece. Ele sabe que ser visto é essencial para a alma humana, porque o ser humano foi criado para ser reflexo do amor de Deus, e não existe reflexo sozinho. Quando Deus usa alguém para notar você, Ele está dizendo: eu nunca deixei de olhar para você. Essa percepção, por menor que pareça, transforma a solidão em esperança. Muitas vezes, Deus usa pessoas simples, alguém que pergunta se você está bem, alguém que manda uma mensagem sem motivo, alguém que oferece ajuda pequena, mas significativa, alguém que escuta sem julgar. Esses gestos são pequenos milagres enviados pelo céu. Você pode não perceber, mas cada um deles é resposta a uma oração silenciosa que você mesmo esqueceu de fazer. O anjo da guarda intercede por você quando percebe que sua alma precisa de contato humano. Ele leva ao coração dessas pessoas um impulso que não nasce delas, nasce de Deus. E então você descobre que não precisa de uma multidão. Às vezes, basta uma única pessoa que o veja de verdade para que a solidão comece a perder força. Às vezes, basta uma conversa sincera para que a tristeza encontre uma saída. Às vezes, basta um abraço para que sua alma lembre que o amor ainda existe. O anjo da guarda celebra quando essas conexões acontecem. Ele sabe que elas são parte da cura preparada por Deus. Mas ele também sabe que algumas pessoas chegam apenas para mostrar algo, não para ficar. Isso faz parte do processo. Deus não está tirando você, está moldando você. Ele coloca pessoas inesperadas no seu caminho para reacender sua fé na humanidade, restaurar sua autoestima e lembrar que sua vida ainda tem valor. O anjo age para que você receba o que precisa, não necessariamente o que deseja. Porque Deus conhece a raiz da sua dor e sabe exatamente qual toque humano será o remédio para ela. E quando você olha para trás, percebe que aquelas pessoas inesperadas foram respostas diretas à solidão que tentava dominar você. E mesmo que você não veja tudo agora, o céu inteiro se move para que você não caminhe sozinho. O anjo da guarda está sempre trabalhando nos bastidores, preparando encontros, protegendo conexões e evitando rupturas que poderiam ferir você ainda mais. Deus cura através de gestos, e o anjo organiza esses gestos com perfeição silenciosa. No fim, a solidão começa a se dissolver quando você se abre, mesmo que um pouco, para perceber que Deus usa pessoas comuns para realizar milagres extraordinários. E cada rosto que surge, cada palavra que chega, cada presença que conforta, tudo isso prova que você nunca esteve sozinho. Deus sempre encontrou maneiras de chegar até você. A solidão, quando se prolonga demais, começa a tocar regiões muito profundas da alma.
Ela deixa de ser apenas um sentimento e passa a mexer com aquilo que você acredita. A fé, que antes parecia firme, começa a vacilar. O coração, antes cheio de confiança, começa a duvidar. Não porque você deixou de acreditar em Deus, mas porque a dor insiste em criar sombras sobre aquilo que sempre foi luz. A solidão tenta roubar sua fé, fazendo você olhar mais para o que sente do que para o que Deus já disse. E é justamente nesse ponto crítico que o anjo da guarda se torna ainda mais essencial. O anjo sabe que a solidão tem uma forma peculiar de distorcer a espiritualidade. Ela tenta convencer você de que Deus está distante porque você está sofrendo. Tenta sugerir que Deus se calou porque você não é importante. Tenta insinuar que a demora nas respostas significa abandono. A mente cansada, vulnerável, começa a aceitar essas ideias como verdades possíveis. E aos poucos a fé vai sendo corroída. Não por falta de crença, mas por excesso de dor. O anjo percebe isso imediatamente, porque ele sente cada oscilação da sua alma como se fosse um impacto direto sobre ele. Quando a solidão ameaça sua fé, o anjo da guarda se torna memória viva. Ele começa a reacender dentro de você tudo aquilo que Deus já fez. Ele faz você lembrar de momentos em que parecia impossível e ainda assim algo aconteceu. Ele traz à sua mente aquela oração antiga que foi atendida, aquela porta que abriu no último momento, aqueles momentos de proteção que você só percebeu depois. Ele recupera memórias espirituais, porque sabe que a fé se fortalece quando você lembra do que Deus já realizou. A solidão tenta apagar o passado. O anjo tenta iluminá-lo novamente. Mas o anjo não trabalha apenas com memórias. Ele trabalha com promessas. Ele sussurra dentro de você verdades eternas, mesmo quando sua alma parece incapaz de recebê-las. Ele lembra que Deus não mente, que Deus não abandona, que Deus não falha, que Deus não muda de ideia sobre você. Ele lembra que a promessa de Deus não depende da sua fase atual. Ela não se altera por causa da sua solidão. Ela não diminui por causa das suas lágrimas. A promessa de Deus permanece intacta, mesmo quando você está quebrado. O anjo sabe que a solidão tenta diminuir Deus ao tamanho do seu sofrimento. Ela tenta fazer você acreditar que ele está limitado pelas suas emoções. Mas o anjo luta para ampliar novamente seu olhar espiritual. Ele tenta mostrar que Deus está agindo fora do seu campo de visão, preparando respostas que ainda não chegaram, sustentando você de modos invisíveis, reorganizando sua história mesmo quando você acha que nada está se movendo. Ele traz para sua consciência uma verdade simples, porém poderosa. Deus não precisa ser sentido para estar presente. Há dias em que você acorda com fé e vai dormir sem ela. E há dias em que você acorda sem fé e vai dormir sentindo que algo mudou. O anjo trabalha nesses ciclos. Ele intercede por você quando sua oração não sai. Ele protege sua alma quando a dúvida tenta se transformar em desesperança. Ele impede que a solidão transforme sua fé em cinzas. Ele luta para que a chama continue acesa, mesmo que seja pequena, mesmo que seja fraca, mesmo que seja quase invisível, porque ele sabe que Deus só precisa de uma fagulha para reacender uma fogueira inteira dentro de você. O anjo também ajuda você a perceber que sua fé não está desaparecendo. Ela está sendo lapidada. Quando você atravessa a solidão, você aprende a crer de forma mais profunda, aprende a confiar mesmo sem sentir, aprende a continuar mesmo sem ver, aprende a depender de Deus de uma maneira que não aprenderia em dias tranquilos. A solidão não destrói sua fé. Ela revela o quanto sua fé ainda pode crescer. E o anjo sabe disso. Ele vê a expansão espiritual que está acontecendo dentro de você, mesmo quando você se sente diminuído. Há uma promessa de Deus que o anjo repete ao seu coração constantemente: eu estou contigo. Essa promessa não depende do seu humor, não depende da sua fase emocional, não depende da intensidade da sua dor. Ela continua válida nos dias bons e nos dias ruins, nas noites escuras e nas manhãs luminosas. Deus não prometeu ausência de solidão, Ele prometeu presença dentro dela. E é essa presença que o anjo tenta reforçar quando a solidão ameaça sua fé.
Por mais que doa agora, sua fé não está sendo destruída, está sendo fortalecida. Ela não está sendo apagada, está sendo depurada. Ela não está sendo abandonada, está sendo tratada com cuidado. O anjo da guarda está ao seu lado assegurando que, mesmo quando você parece distante de Deus, Deus não está distante de você. A solidão pode ser alta, mas a promessa de Deus é mais alta. E o anjo, como guardião da sua alma, repete essa promessa até que ela volte a fazer sentido dentro do seu coração. A solidão não termina de repente. Ela se desfaz aos poucos, como uma noite que vai perdendo a escuridão antes mesmo de o sol aparecer no horizonte. Há um momento em que você percebe que ainda está triste, mas não está mais sozinho, que ainda sente dor, mas já não está sufocado, que ainda enfrenta desafios, mas já não está perdido. Esse momento sutil, quase invisível, é o início da cura final, e o anjo da guarda sabe exatamente quando ele chega. O anjo observa quando sua alma começa a ganhar vida novamente. Ele percebe quando você acorda e, pela primeira vez em muito tempo, sente um pequeno desejo de viver o dia. Ele nota quando sua respiração fica mais leve, quando seus pensamentos ficam menos pesados, quando seu coração começa a se abrir. Nada disso acontece de um dia para o outro. É um processo delicado, como costurar uma ferida interna, mas cada ponto dessa costura é guiado pela mão de Deus, e o anjo é o guardião desse processo. A cura final da solidão não é apenas a ausência de tristeza, é o retorno da coragem. É quando você volta a acreditar que sua vida importa. Quando você volta a sonhar, mesmo que timidamente. Quando você volta a confiar em Deus de forma mais madura, mais profunda, mais verdadeira. A solidão tenta quebrar você, mas Deus transforma esse mesmo lugar em um terreno fértil para que sua alma cresça. O anjo celebra silenciosamente cada pequena vitória que você alcança nesse processo. Há momentos em que o anjo percebe que você está pronto para dar passos que antes pareciam impossíveis. Ele inspira você a falar com alguém novamente. Ele faz nascer dentro de você a vontade de criar novas rotinas. Ele conduz você a reconectar-se com sua espiritualidade de maneira mais íntima. Ele coloca paz nos seus gestos, serenidade nas suas escolhas, sensibilidade nos seus olhos. Não é você voltando ao normal. É você se tornando alguém mais forte, mais sábio e mais consciente do próprio valor. Deus, nesse processo, mostra algo crucial. Sua solidão não foi desperdício. Ela foi chão de transformação. Foi ali que Deus tratou suas feridas mais profundas. Foi ali que Ele ajustou seus caminhos internos. Foi ali que Ele se aproximou quando ninguém mais conseguia entrar. Foi ali que sua fé foi depurada, que sua visão foi ampliada, que sua alma voltou a respirar. Você não apenas sobreviveu à solidão, você está sendo renascido por meio dela. A cura final se revela quando você percebe que aquilo que antes o destruía, agora o fortalece. Você começa a olhar para trás e ver que, mesmo nos dias mais escuros, havia algo sustentando você. Que mesmo quando tudo parecia perdido, o anjo da guarda segurava sua alma para que você não fosse destruído pelo peso emocional. Que mesmo quando você achou que ninguém se importava, Deus estava movendo coisas invisíveis. Que mesmo quando sua fé estava fraca, ela não foi apagada, apenas coberta momentaneamente pela dor. E então você descobre um dos maiores segredos espirituais. Deus transforma a solidão em maturidade espiritual. Ele transforma a dor em sensibilidade. Ele transforma lágrimas em sabedoria. Ele transforma silêncio em profundidade. Ele transforma vazio em espaço para algo novo. E o anjo da guarda, testemunha dessa transformação, guia você para que a cura não seja apenas emocional, mas espiritual. A cura final não significa que você nunca mais sentirá solidão. Significa que ela não terá mais poder de destruir sua fé. Não terá mais força para apagar seu valor. Não terá mais voz para definir quem você é. Porque agora você sabe, você não caminha só. E nunca caminhou. A solidão pode ter feito você acreditar que Deus estava distante. Mas agora você enxerga que Ele estava mais perto do que qualquer pessoa poderia estar. A cura final
Acontece quando você entende que o anjo da guarda não é apenas um protetor, é um mensageiro da esperança. Ele acompanhou todas as suas noites escuras. Ele segurou seu coração quando ninguém viu. Ele pediu a Deus por você quando sua voz se calou. Ele lutou batalhas que você nunca soube que existiram. Ele foi presença, foi ponte, foi resistência, foi conforto. E agora, ele é testemunha da sua vitória. Você não é mais o mesmo que entrou na solidão. E isso é bom. Você está mais forte, mais consciente, mais sensível à presença de Deus. A solidão não roubou sua fé. Ela a refinou. A tristeza não destruiu sua identidade. Ela a redefiniu. A dor não apagou sua história. Ela abriu espaço para um novo capítulo. E Deus, que caminhou com você silenciosamente, continua conduzindo você para uma vida mais firme, mais profunda e mais cheia de sentido. No fim, a cura final não é o fim do processo. É o começo de uma vida mais alinhada com Deus. E o anjo da guarda continua ao seu lado, lembrando você todos os dias. Deus ainda está cuidando de você. Deus sempre cuidou. E continuará cuidando até o fim.